Graça e paz, amados irmãos e irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical, bebês até os mais velhos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa matéria de estudo da Confissão de Fé Batista de 1689. Eu peço a um homem aluno que se levante e faça uma oração para nós iniciarmos a aula de hoje, pedindo ao Senhor graça, entendimento, iluminação do Espírito Santo, para que tenhamos uma manhã produtiva de ensino para a nossa transformação e, acima de tudo, para a glória do Senhor. Você, homem, aluno, tenha liberdade, por favor. Amém. 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 Amém, Senhor, por favor. Oh, Pai, por favor, Senhor. Amém. Amém. Por favor, Senhor. Sim, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, vamos continuar o estudo do capítulo 1 dessa longa caminhada que nós temos aí, caminhando por 32 capítulos, nós estamos no primeiro, e nada melhor do que começar pelo começo. E o começo, como nós já estudamos, é um começo que que pavimenta o nosso caminho, e o pavimento do nosso caminho por esses 32 capítulos é a palavra de Deus. Não seria de outra forma nós começarmos pela palavra de Deus. E a Confissão de Fé Batista de 1689, ela começa, de fato, um estudo, interpretações a respeito da palavra de Deus, para que, a partir da palavra de Deus, nós entendamos todos os outros assuntos importantes que nós temos para a nossa vida, para a salvação, sobre a fé, sobre a igreja, sobre o mundo e tudo mais. Nós precisamos da palavra de Deus, que é o nosso referencial, como o Rock bem orou. É a lente através da qual nós olhamos todas as áreas das nossas vidas. Amém? Então vamos continuar o estudo da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, ou as Sagradas Escrituras. E hoje veremos o parágrafo. O capítulo 1 tem 8 parágrafos. Hoje, se o Senhor permitir, estudaremos o parágrafo 4º e o 5º. Ok? Leia comigo, então, o enunciado do 4º parágrafo do capítulo 1, as Sagradas Escrituras. A autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende completamente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor. Portanto, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Eu vou ler de novo, agora você vai, na leitura desse parágrafo, com o seguinte entendimento. A palavra de Deus, como nós vimos nas aulas anteriores, ou na aula anterior, nós vimos que a palavra de Deus ela tem tantas características. Uma delas, a palavra de Deus é autoritativa. O que é ser autoritativa? Ela é autoridade, ela tem um poder de mando, ela tem um comando normativo para você e para mim. A palavra de Deus é autoridade, que vem de cima para baixo.
que determina coisas para nós, que determina ações e condutas para nós, tanto ações como omissões também. E a palavra de Deus, o que ela fala, o que ela prescreve, deve ser obedecido. Então vá para a leitura de novo desse parágrafo com esse entendimento. A palavra de Deus é autoridade. Vamos lá. A autoridade da Sagrada Escritura. Por que ela tem essa autoridade? Aí o texto continua explicando. Razão pela qual deve ser crida, ela deve ser crida porque ela é autoridade. Mas ela é autoridade por quê? Não porque ela depende de testemunho de qualquer homem ou igreja. A palavra de Deus é autoridade, não porque homem determina que ela é autoridade. Não porque eu e você convencionamos e nós chegamos num comum acordo que de fato é verdade. Vamos estabelecer então, a partir de hoje, que a palavra de Deus é autoridade sobre nós. A autoridade da palavra de Deus não vem de determinação de homem, não vem também por testemunho de igreja, ou seja, não é a igreja que determinou a autoridade das Escrituras, não é nenhuma igreja, e daqui a pouco nós vamos comentar a respeito do entendimento no catolicismo romano sobre a autoridade da igreja sobre a palavra de Deus. Isso é errado. Mas o enunciado nos mostra que a autoridade da Sagrada Escritura, a razão pela qual deve ser crida, ela deve ser obedecida, ela deve ser merecedora de confiança, razão pela qual ela deve ser crida, não depende de testemunho de homem ou de igreja, mas depende do quê? Depende completamente de Deus. Joga o parágrafo, joga o que está entre parênteses para o final. Ó, mas depende completamente de Deus, o seu autor. O seu autor. A autoridade da palavra de Deus vem porque ela é palavra do Deus, a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos, entenderam? Ela contém em si mesma a autoridade, e a autoridade tal que pode determinar comando para todos, seja crente, seja ímpio, porque ela provém do Deus Todo-Poderoso, a autoridade sobre todos, entenderam? Ela é a palavra de Deus, por isso ela tem autoridade nela mesma. E a palavra de Deus, que é a própria verdade, a palavra de Deus é a própria verdade, porque emana de um ser que é a verdade. Qual é a verdade? O que é a verdade? A verdade é algo relativo, é algo que eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade? A verdade é algo que, por exemplo, você fala, ó, tudo bem, eu respeito que você tenha a sua verdade, mas eu tenho uma outra verdade aqui. A verdade ela não é relativa, ela não é fragmentada. A verdade, ela é absoluta, a verdade é uma só. E a verdade provém de alguém que estabeleceu a verdade. Quem estabeleceu a verdade? Porque a gente, vamos como se nós estivéssemos aqui entre filósofos lá na Grécia, né? Aqui está Pitágoras, né? Está Epicuro, aqui está Aristóteles, parará, parará. Então, todos nós aqui, né? Quem estabeleceu a verdade? Oh! Cadê a verdade? O que é verdade para você? Oh! A verdade, ela provém de um ser, ela emana de uma fonte só. Deus, que é a verdade. A partir daí, a partir de Deus, a verdade estabelecida por Deus, a verdade declarada por Deus, a verdade que é Deus, tudo mais decorre dessa verdade. Tudo mais, todo conceito humano, todo entendimento humano, todo raciocínio, toda intelectualidade deriva ou está sujeita à verdade de Deus. A verdade, portanto, ela é absoluta. Ela é uma só, ela provém de um ser. Só tem uma verdade. E nós, como crentes, cremos que a palavra de Deus é a verdade. E a verdade se manifestou numa pessoa. Quem? Por quê? Porque ele disse que é a verdade. Você acredita naquele homem que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem não acredita? Quem não acredita é o descrente. Você acredita que aquele homem que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ou ele não disse, eu sou uma verdade, ele disse, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele homem falou a verdade? Amém.
Que bom, você tem fé no seu coração e crê. Você descansa naquele homem que disse a verdade para você. Naquele homem, Deus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele disse, quando ele fala assim, ninguém vem ao Pai, ele não está falando, ninguém vai ao Pai. Ele está dizendo que ele e o Pai, ele e Deus são a mesma pessoa. Ou, na verdade, o mesmo ser, Deus. Eu e o Pai somos Deus. Eu sou Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são eles são Deus, é Deus ali. Ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Então, Cristo é a verdade encarnada. Nós cremos que Jesus Cristo é a verdade encarnada. Através dele, toda a verdade se estabeleceu. Amém? Então, esse é o enunciado. Não depende de testemunho de homens, não depende de uma convenção entre nós, não depende do nosso estatuto, não depende da nossa confissão de fé. A verdade não está sendo estabelecida porque entre nós discutimos e vimos pontos importantes a respeito da fé, e nós colocamos num papel a nossa confissão de fé, a partir daí a verdade foi estabelecida. Não, ao contrário. A nossa confissão de fé nada mais é do que um resumo bem resumido das verdades, ou da verdade que é a palavra de Deus. A nossa confissão de fé está submissa, está sujeita à palavra de Deus. Nenhum concílio, nenhuma confissão, nenhum dogma, nenhuma autoridade eclesiástica está acima da autoridade da palavra de Deus. Amém. E que é o seu autor. Deus é o autor da palavra dele. Deus é o autor da palavra dele. Portanto, ela deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Aí alguém vai dizer, mas assim fica fácil, né? Assim fica fácil. A palavra de Deus é a verdade, veio dele. Quem que prova isso? Isso é recebido por fé. Nós vamos ver, hoje nós estamos estudando o parágrafo 4º e o 5º. Depois nós vamos ver no 6º a respeito... No 5º vamos ver um pouco sobre o Espírito Santo confirmando isso nos nossos corações. E no 6º nós vamos ver, no 6º, 7º, vamos ver algumas coisas importantes vinculadas à fé, que nos faz acreditar que Deus fala através desses 66 livros que estão aí no seu colo, na sua mão, no seu smartphone. É Deus falando com você. Você crê nisso? Amém. Mas não porque você está fazendo esforço para você crer, não, eu acredito de fato que é Deus falando comigo. Não, é a fé, é o dom do Espírito Santo no seu coração que te convence e ilumina o seu olhar, como o Roque orou também, abre o seu entendimento para você mergulhar nesse livro maravilhoso que é Deus falando com você e você crer, sem dúvida nenhuma. Pode vir a argumentação que vier. Ninguém vai te convencer do contrário, de que é Deus falando com você. Porque isso é fé. Isso é fé. Porque muitos estudiosos estudam a palavra de Deus. Muitos ímpios estudam a palavra de Deus. Muitos veem na palavra de Deus um livro muito interessante de conceitos importantes moralmente falando. Mas eles não creem, não acreditam e não se entregam à palavra de Deus como sendo a palavra vinda do próprio Deus como a verdade, entenderam? Uma coisa é nós estudarmos sobre a Bíblia e não termos fé no coração. Outra coisa é nós estudarmos a Bíblia com fé no coração. Porque isso gera vida, isso gera transformação, isso gera confiança inabalável nessa palavra que está aí na sua mão. Na voz de Deus falando com você. Texto referência desse parágrafo 4º. Lê lá comigo. 2 Timóteo, capítulo... Isso, 3,16. Parece que esse texto se repete, né? Mas é isso mesmo. É um texto que de fato confirma a autoridade, a eficácia, a importância da palavra de Deus. Vamos lá, bem forte. Quem está quase dormindo aí vai acordar agora para você ler bem forte, quando você lê bem forte aí. Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Muito bem. Então, esse texto nos mostra que Deus se revelou. Deus decidiu dizer quem Ele é.
Deus decidiu dizer o que Ele quer fazer, o que Ele quis fazer com a humanidade criada. Deus decidiu se revelar. E como Ele fez isso? Qual foi o canal da revelação de Deus? A inspiração de homens. O que é inspirar? Inspirar, na verdade, inspirar o conteúdo na mente e no coração de homens. O que é inspirar? É soprar sobrenaturalmente. A palavra inspirada, ela é teopiston. É a palavra soprada por Deus. A palavra foi soprada no coração e na mente de homens que escreveram as Escrituras. E a partir daí eles registraram em documentos o que Deus conduziu eles a escreverem. Toda a Escritura é inspirada por aquele que é a verdade. Portanto, a palavra de Deus é a verdade. Vamos mudar agora. Toda a palavra ela foi inspirada por aquele que é a autoridade. Portanto, a palavra é a autoridade. Ela é autoritativa. Entenderam? Porque ela decorre, ela vem de um ser que é autoridade, que é inerrante. Deus erra? Não. Portanto, a palavra que proveio da boca dele é inerrante. Não tem erro, não contém erro. A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus fala um outro atributo da palavra de Deus. Perfeita, porque provém de um ser perfeito. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. A autoridade das Escrituras não depende da decisão ou de decreto de qualquer igreja ou qualquer homem. A autoridade da palavra de Deus não depende da decisão ou do decreto de igreja ou de homem algum, porque ela provém de Deus. Mas esse foi um caminho que o catolicismo romano passou a trilhar, colocando a palavra de Deus debaixo, submissa, sendo confirmada pela autoridade eclesiástica. O catolicismo romano entende que a palavra de Deus, sim, é autoridade. Ok. Começa assim. A palavra de Deus, sim, é autoridade. Mas a palavra de Deus é autoridade debaixo do magistério eclesiástico. O que é o magistério eclesiástico? É aquilo que o ensino da igreja fala a respeito da palavra. É aquilo que a igreja, através dos seus líderes, falam, aquilo que eles interpretam, aquilo que eles colocam como, inclusive, dogmas, baseados no entendimento deles. A palavra de Deus, então, está debaixo do magistério eclesiástico. Mas isso está errado. Isso está errado. Olha lá, ó. Pelo contrário, as Escrituras Sagradas são autoritativas porque são a palavra do Deus vivo. Ponto. Não depende de confirmação de concílio, de homem ou de igreja. Agora, olha só o que um desses líderes da Igreja Católica, lá do século XVI, disse. Johann Eck. Olha o que ele falou. A igreja é mais antiga do que a Escritura, do que as Escrituras. Certo ou errado? Errado. Errado. Muito bem, amém. Eu achei que tivesse católico aqui, não tem nenhum. Amém. A igreja é mais antiga do que as Escrituras. A Escritura não é autêntica, senão pela autoridade da igreja. Olha só o entendimento do catolicismo romano a respeito da autoridade das Escrituras. Eles não negam a autoridade das Escrituras, mas a autoridade das Escrituras depende da força da igreja mãe, do magistério eclesiástico, dos líderes da igreja. Isso está errado. Pelo contrário, a igreja provém da palavra de Deus. A igreja está baseada na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que está como se fosse alicerçada na igreja. Não é a igreja que confirma a palavra, é a palavra que confirma a igreja. Amém? É a palavra que formou a igreja. É através da palavra, é através da Escritura. Amém? Esse aí, então, é um teólogo católico romano do século XVI. Agora vamos para um teólogo não católico
que ensinou muitas coisas a respeito da autoridade das Escrituras, e esse cristão protestante disse isso. Quem é esse carinha aí? João Calvino, isso. Olha o que ele disse. Um erro muito pernicioso prevalece amplamente. Pernicioso é perigosíssimo, tá? Um erro perigoso prevalece amplamente de que a Escritura tem apenas tanto peso quanto lhe é concedido pelo consentimento da igreja. E ele vai de sola, já dizer, está errado isso é um erro perigosíssimo. A igreja está, olha só, a Escritura ter autoridade por meio do consentimento da igreja, pela confirmação da igreja. Isso é errado. A Escritura, continua Calvino, é autoritativa porque Deus fala pessoalmente nela. E ponto final. Ela tem autoridade em si mesma porque é a palavra de Deus. Os reformadores não rejeitaram a autoridade da igreja e os credos entendidos adequadamente como autoridade. O que é autoridade subordinada? Explica para mim. Isso, debaixo da autoridade. Nós não negamos, aliás, nós precisamos. A palavra de Deus confere, dá à igreja a autoridade, ok? Sim, a igreja tem autoridade. Mas é autoridade delegada, é autoridade subordinada, é autoridade conferida por Deus. Você está numa igreja, não está numa igreja bíblica? Ô, gente, fala aí. Ah, tá, por favor. Senão vamos fechar as portas, vamos embora. Amém, vocês estão numa igreja bíblica, louvado seja Deus. A autoridade na igreja que você tem, a autoridade da sua igreja, que é uma autoridade que, através dos líderes, que Deus confere numa liderança para ter autoridade sobre você, é uma autoridade subordinada à palavra de Deus, porque você só é submisso a uma igreja. Entenda, submisso a uma igreja, submisso à liderança daquela igreja, desde que aquela liderança esteja submissa à palavra de Deus, ok? Sim, a igreja, ela é autoridade sobre você, porque você reconhece que a sua igreja é bíblica. Muito bem, Diana. Yes. Isso aí, Diana. Muito bom. Olha lá, ó. Entendida adequadamente como autoridades subordinadas. O que eles rejeitaram, os reformadores rejeitaram, foi qualquer tentativa de colocar a autoridade da igreja ou dos credos no mesmo nível que a autoridade de Deus. Amém? Nós temos o nosso credo, nós temos a nossa confissão. Foi publicada essa semana oficialmente a nossa confissão de fé e regulamento interno com algumas alterações. Está lá no nosso site, o irmão Robert colocou lá para nós. Acesse lá se você não acessou. Temos a nossa confissão de fé e regulamento interno, mas a nossa confissão de fé e o nosso regulamento interno nada mais são do que uma interpretação com todo zelo, com todo temor, com todo o cuidado que nós temos, uma interpretação das Escrituras, é baseada nas Escrituras. Não poderia ser de outra forma, senão nós estaríamos estabelecendo regras entre nós aqui, que muitas vezes contrariam a palavra de Deus. Aí nós estaríamos fritos na mão daquele que é autoridade sobre a igreja. Amém? É isso aí. Então, esse é um entendimento importante a respeito da autoridade da palavra de Deus. E nós sabemos que ela quem? A palavra de Deus, a Bíblia, provém de Deus, não por meio da igreja. Ok, a palavra provém de Deus, não por meio da igreja. Não foi a igreja que determinou o cânon dos 66 livros, sabiam disso? Não foi a igreja que determinou o cânon, não foi a igreja que determinou os 66 livros. A igreja reconheceu aquilo que já no próprio texto sagrado, o próprio texto mostrou isso, que o texto é a palavra de Deus. Aqueles textos eram palavra de Deus. Por isso a igreja somente reconheceu o que já estava claro naqueles textos originais. A igreja não determinou, a igreja não estabeleceu, a igreja somente reconheceu. Mas como reconhecer? Porque aí é o que os liberais, crentes em liberais, e os ímpios por aí, tentam nos dar uma surra, dizendo assim, homens escreveram. Mas então reuniram, acharam uns papéis, uns papiros, reuniram, falaram que isso é Bíblia, que é a palavra de Deus e acabou. Não, nós cremos que a palavra de Deus é este livro que está na sua mão, com 66 livros, mas nós cremos, sabe por quê? Mas, porque o Espírito Santo testemunha em nossos corações que ela
provém de Deus. Nós não podemos tirar o agir sobrenatural do Espírito Santo no seu e no meu coração, de crermos sem sombra de dúvida que de Gênesis 1 a Apocalipse 22 é Deus falando com você. Mas quem que convence isso? Quem que fala isso para você e para mim que é? É o Espírito Santo. Não fosse o Espírito Santo, nós seríamos acadêmicos aqui estudando a palavra de Deus, mas sem a convicção que de fato ela é a palavra de Deus. Então, se nós estudássemos a palavra de Deus não entendendo que ela é autoridade, nossa vida seria pecado sobre pecado, desobediência a Deus, desconsideração de Deus, e aí por aí vai, sem dar glória a Deus e por aí vai. Então é o Espírito Santo que confirma isso no seu e no meu coração, de que a palavra de Deus é Deus falando com você, e ela tem, portanto, autoridade. Pois não, pai? Uhum. Amém. Amém. Está perdido. Amém. Temos uma bússola. Nós temos um norte para as nossas vidas. Mas quem que solidifica isso no seu coração? É o Espírito Santo. Não é você estudar, ler, decorar texto, mas se o Espírito Santo não convencer de que é a palavra de Deus, que é a autoridade sobre a sua vida, e o Espírito Santo, mais do que isso, não somente convencendo você de que aquele texto que você está lendo é Deus falando com você, mas o próprio Espírito Santo transformando você pelo poder da palavra que está entrando na sua alma, se não for o Espírito Santo, jamais nós nos entregaríamos em obediência a esse livro e seríamos transformados, jamais. Portanto, nós precisamos entender a respeito da ação do Espírito Santo, que é o parágrafo 5º. Olha lá. Ó. Nós podemos ser movidos e induzidos pelo testemunho da Igreja de Deus a uma alta e reverente estima pelas Sagradas Escrituras. Ok, o que está dizendo de início? Dizendo assim, ó, nós podemos ser movidos. A igreja, por meio do ensino, por meio de pregações, podem dizer para você que a palavra de Deus ela deve ser considerada em máxima estima, ok? Ok, a igreja ensina isso, a igreja prega isso, a igreja anuncia isso, que é a palavra de Deus deve ser obedecida, é a autoridade e tudo mais. Ok, nós não rejeitamos isso. E, a respeito também, aí ele vai enumerar vários pontos, várias qualidades da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, o caráter celestial do seu assunto. A igreja pode dizer a respeito do caráter celestial do assunto da palavra. O que mais? Sobre a eficácia da sua doutrina. O que mais? Sobre a majestade do estilo. O que mais? Sobre a concordância de todas as partes. Sobre o escopo do seu todo, ou seja, o objetivo do seu todo, que é dar glória a Deus. O que mais? Sobre a plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem. O que mais? Sobre as suas muitas outras excelências incomparáveis e a sua completa perfeição. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Ok, a igreja proclama isso, a igreja prega isso, a igreja ensina que a palavra de Deus vem de Deus e ela é bela, ela é perfeita, ela é linda em seu estilo, ela mostra o caminho da salvação, a igreja prega isso. Ok, não obstante, mesmo assim, a nossa plena persuasão, o que é a nossa plena persuasão? O nosso convencimento. Eu sou convencido, sabe de que forma? E a certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da onde? Leia comigo. Da operação do Espírito Santo. Você só se entrega em obediência a esse livro porque o Espírito Santo convenceu, persuadiu você a crer na verdade da palavra de Deus, essa operação interna. Por mais que a igreja pregue, por mais que a igreja fale, por mais que a gente ensine e
fale, a palavra de Deus deve ser obedecida, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus vem de um ser que é autoridade sobre nós. Por mais que a igreja fale, não é isso que vai gerar persuasão, convicção, convencimento no coração, a não ser o Espírito atuando internamente no seu e no meu coração, na sua e na minha alma, entenderam? Esse é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o holofote que ilumina Cristo e a obra de Cristo e o que Cristo é. Cristo é a verdade encarnada. Cristo é o Verbo. Cristo é a palavra encarnada. O Espírito Santo aponta isso para você e para mim. Aponta Cristo para você e para mim. E nos convence de que a palavra de Deus é a verdade. Não é? Testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Como que o Espírito Santo nos convence de que a palavra de Deus é a verdade? Através da própria palavra. Como que você vai ser convencido cada vez mais amando o Senhor e querendo obedecer a Ele, vivendo uma vida de fé, vivendo uma vida de obediência, e você no seu coração fala, eu quero obedecer a Deus. Eu quero ser um crente que leva uma vida séria com Deus. Eu quero ser um crente que leva uma vida de temor ao Senhor. Como que o Espírito Santo trabalha isso no seu coração? Através do estudo da palavra. A própria palavra. É da palavra e na palavra que vem o convencimento e o agir do Espírito Santo para você obedecer, para você se entregar, para você confiar, para você viver em obediência à palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo usa a palavra nos nossos corações, para cada vez mais Ele confirmar no seu e no meu coração a autoridade das Escrituras. Vamos ver 2 textos aqui a respeito da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. 2 Pedro, capítulo 1, 19 ao 21. Olha só o que diz. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aqui o Pedro está dizendo assim, vocês fazem bem em crer na palavra de Deus, isso vai aumentando cada vez mais, como uma candeia que está num lugar escuro, depois vai aumentando, vai clareando cada vez mais. Que legal, muito bem, continue estudando a palavra de Deus. Isso vai aumentando o seu entendimento, isso vai iluminando cada vez mais as trevas tenebrosas dos nossos corações, amém? Sim, ok, mas sabendo primeiramente isso, Pedro está dizendo assim, ok, a palavra de Deus deve ser estudada, deve ser comida por nós, cada dia, cada instante, ok, mas você tem que entender o seguinte, Pedro está dizendo assim, primeiro vem isso aqui, primeiro vem isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, nenhuma profecia, nenhum escrito, nenhum conteúdo da palavra de Deus vem de um entendimento particular daquele que escreveu ou que proferiu aquela profecia. Particular elucidação, raciocínio, não vem disso. Versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, quem vai convencer o seu coração e vai transformar você pelo conhecimento da palavra? Quem? O Espírito Santo, porque a palavra provém dele. Homens foram movidos pelo Espírito para escrever o que escreveram, para profetizar o que profetizaram e registraram isso. Então a palavra vai gerar vida no seu coração através do agir do Espírito Santo. Agora olha o texto de Coríntios, 1 Coríntios 2, 10 a 12. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Deus revelou a palavra dele, a vontade dele, por meio do Espírito. Querido, você já parou para pensar que se não fosse o Espírito Santo ter convencido, ter mostrado, ter revelado a palavra de Deus para você, você não conseguiria entender, crer e caminhar nos caminhos do Senhor? Seria letra morta. Isso é o significado de letra morta. Porque a letra morta não gera vida, senão pelo agir daquele que dá vida, que é o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então Paulo está explicando, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Veja que lindo, o Espírito Santo, que é Deus, revela Deus para você através desses textos escritos por homens aí. O Espírito Santo conhece Deus. Quem conhece Deus?
Aí você vai poder responder de acordo com esse texto. Só o Espírito Santo conhece Deus. Né? Romanos capítulo 11. Quem conheceu a mente do Senhor? Resposta: o Espírito Santo. Quem foi o seu conselheiro? Resposta: o Espírito Santo. Deus. Entenderam? Agora, como é que você vai conhecer Deus se ele não se revelar? Impossível. Então, como que ele se revelou? Através do agir do Espírito Santo, movendo homens, como nós vimos lá em Pedro, movendo homens a escreverem, a registrarem as profecias, a registrarem a fala de Deus. Amém? Olha lá. Pois, quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Aí Paulo está colocando um argumento natural, assim, ó. Tá bom, vamos falar entre nós aqui, seres humanos. Quem conhece os seres humanos, se não nós mesmos? Nós conhecemos a nossa natureza, nós conhecemos como nós somos. Nós podemos falar de nós e sobre nós. Nós podemos falar de nós e sobre nós. Nós conhecemos quem nós somos, como nós pensamos, como nós somos ruins, ou como nós achamos que somos bons. Ok, falar sobre nós podemos falar. Agora, assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Quem pode falar sobre Deus e ensinar sobre Deus, e mostrar Deus e revelar Deus? Aquele que é Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. Olha só que interessante esse jogo de palavras, né? Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas nós temos recebido o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito que vem de Deus para... Olha só, leia comigo agora, para você, de fato, ficar convicto dessa verdade. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por meio do Espírito Santo, você conhece Deus pela palavra dele. Amém. Portanto, quando você vai ler a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento naquele momento. Você está lendo ali a palavra do lado do autor. Mas peça a ele: Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, soberano Espírito Santo, abra o meu entendimento nesse momento que eu estou lendo essa porção da palavra. Me ajude a entender, Espírito Santo. Porque se não for o Senhor, quem vai revelar, quem vai mostrar, quem vai ensinar coisas sobre Deus, senão o próprio Deus, Espírito Santo. Me ajuda, portanto, Espírito Santo, a eu entender essa passagem. E mude o meu coração, mude a minha vida, mude as minhas ações, mude os meus pensamentos, Espírito Santo, por meio dessa palavra que eu estou lendo nesse momento. No nome de Jesus, amém. Peça ao Espírito Santo, e aí essa palavra vai se confirmar no seu coração, não tenho dúvida disso. Caminhando para o final, nós precisamos ver alguns ataques contemporâneos à autoridade bíblica, e isso é verdade ou não é? É verdade. Cada vez mais nós estamos vendo ataques abertos contra a verdade, a autoridade da palavra de Deus. Os estudiosos influenciados pela filosofia do liberalismo e do racionalismo, isso veio lá do iluminismo, século XVII, século XVIII. Iluminismo gerou liberalismo e racionalismo, que começaram a afrontar a autoridade da palavra de Deus, relativizar a autoridade da palavra de Deus, abrir parênteses dentro da palavra de Deus. E o liberalismo entrou na igreja, e o liberalismo está destruindo a igreja que eu digo, aqueles que estão abraçando um conceito, um entendimento liberal da palavra de Deus, aberto da palavra de Deus, cheio de parênteses humanos na palavra de Deus, e isso é perigosíssimo. Portanto, olha só, os estudiosos influenciados pela filosofia do liberalismo e racionalismo começaram a atacar a veracidade dos relatos bíblicos, como, por exemplo, a descrição da criação. O liberalismo interpreta, os teólogos liberais, eu estou falando de crente, tá? Ou pseudo-crentes, aqueles que se dizem crentes, aqueles que estão muitas vezes à frente de multidões, ensinando para a igreja, por exemplo, que a criação não aconteceu. Dá para acreditar nisso? Não houve criação, houve uma evolução. Líderes liberais estão jogando fora Gênesis 1 e 2. Ah, não, foi só um relato alegórico. Não foi real. É verdade isso, Arnaldo? É verdade isso, crente? Não! Gênesis 1 e 2 é relato literal. É real, aconteceu. Aconteceu. A criação aconteceu. Outro ataque.
Com relação aos milagres de Jesus, os milagres de Jesus foram coisas que aconteceram, mas dá para se explicar cientificamente, fica tranquilo. Dá? Não dá. Não dá para explicar cientificamente que a água foi transformada em vinho, mas os liberais buscam caminho de relativizar a palavra de Deus, enfraquecer o poder de Jesus Cristo, a literalidade do texto. Jesus multiplicou o pão, mas sabe o que é? É verdade que ele pegou um pãozinho e um peixinho do rapaz que estava ali com ele, mas sabe o que é? Os discípulos estavam também com pão e peixe atrás dele. Não estavam. Por que você acredita que não estavam? Porque a palavra de Deus não diz que estavam. Não vamos conjecturar, não. Não vamos supor, não. A palavra de Deus diz que Jesus multiplicou pães e peixes. Então, a verdade é que ele multiplicou pães e peixes. Diz que Jesus andou sobre a água do mar. Verdade isso? Verdade. Quer você acredite ou não, foi verdade. Então, os liberais atacam a literalidade, a veracidade do texto bíblico. Consequentemente, desconstrói a verdade, a autoridade da palavra de Deus. Coloca no arbítrio do homem, olha só, coloca a autoridade da palavra de Deus sob o entendimento, raciocínio humano. Cadê a autoridade da palavra, portanto? Acaba para essas pessoas, acaba. Vira mais um texto de moralismo. Mas não tem o poder da palavra como ela de fato é. E isso entrou na igreja de um modo geral, reformulando o cristianismo bíblico para ser mais atraente para os ouvintes ímpios. É ou não é? A relativização da verdade, desde lá do liberalismo, desde lá do racionalismo, desde lá do iluminismo, entrou na igreja, sabe por quê? Para atrair pessoas. Porque se você falar que o inferno existe, atrai. Mas se você falar que o inferno é algo que Jesus disse, e Jesus foi o que mais disse sobre inferno, mas se você falar que o inferno, Jesus disse, mas foi algo que ele disse como uma parábola para fazer com que as pessoas vivessem uma vida moralmente correta. Isso é verdade? Não. Inferno não é parábola. Inferno não é historinha. Inferno Jesus não inventou. Inferno Jesus mostrou claramente que é um local, um lugar real, existente, criado por Deus. E que lá é o depósito dos ímpios e do diabo e dos seus anjos condenados. Lá existe, o inferno existe. Hoje? Sim, hoje. Existe. Então o liberalismo ataca isso. Consequentemente, desmorona, desconstrói a autoridade da palavra de Deus. Para ser mais atraente para os ouvintes ímpios, anunciando um Deus sem ira, homens e mulheres sem pecado. Olha o liberalismo. Uma palavra coach, de autoajuda, que levanta você, que faz você ser o cara ou a cara, que você tem poder em si mesmo, que você consegue, diante dos bons pensamentos, se erguer. Não entendi. Que você é bom, um Cristo sem cruz e um julgamento sem condenação. Desconstrói a autoridade da palavra de Deus. E isso é perigosíssimo. Isso está dentro de igrejas. Isso está dentro de um mundo, de uma realidade que se denomina evangélica. Olha o que Jonas Madureira diz para nós. A palavra de Deus é o espelho que dá significado ao mundo para o cristão. A palavra de Deus é o espelho através do qual dá significado ao cristão, ao mundo para o cristão. Como que você deve olhar o mundo? Ou através do quê? Na oração do Rock foi isso. Nós temos que olhar o mundo através da palavra de Deus. Através da Bíblia, através do que o Senhor mostra para nós em sua palavra. Não pode processar, o cristão não pode processar o mundo com outro olhar que não seja bíblico. Bíblico. E o ataque à palavra de Deus, e aqui eu vou encerrar, o ataque à palavra de Deus começou aonde? Lá no Jardim do Éden.
O ataque à palavra de Deus não é recente, não é de poucos séculos atrás, não. O ataque à palavra de Deus veio desde quando a palavra de Deus passou a ser proferida por Deus. Abra lá, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16. O que diz aí? Gênesis capítulo 2, versículo 16. Acharam? Então leia. Você que achou, leia, por favor. Gênesis 2:16. Amém. O Senhor deu essa ordem. O que é isso? Como que Deus deu a ordem? Através da sua palavra. Ele falou. É palavra de Deus. Essa foi a ordem de Deus. De toda árvore do jardim você pode comer livremente. Agora o versículo 17, pai. Deus continua a sua palavra. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Porque no dia que você comer, Deus diz, certamente você vai morrer. Você vai morrer. Essa foi a palavra de Deus. Capítulo 3. Versículo 4. O que diz aí? Quem achou 3? Versículo 4. Deus disse, certamente vocês vão morrer. A serpente disse, certamente vocês não vão morrer. Aonde que o diabo atacou? A autoridade da palavra de Deus. E desde lá para cá, o sistema maligno ataca abertamente a palavra de Deus. Abertamente o que eu quero dizer é uma ofensiva clara à palavra de Deus. Porém, disfarçada muitas vezes. Porém, mesclada com a verdade. O meu avô sempre falava assim, ó, se você quiser matar um gato ou um cachorro, pega um bolinho de carne e coloca um veneno lá dentro. O cachorro vai tirar o veneno e vai comer a carne? Não. Ele vai comer o bolinho com o veneno. Não estou ensinando ninguém a matar gato e cachorro aqui não, tá? Por favor. Só um exemplo do meu avô. Só para nós entendermos que a verdade, muitas vezes, ela vem contaminada com o erro, com a deturpação da verdade. Foi o que a serpente fez. A serpente falou assim, ó, certamente você não vai morrer. Atacou a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. Um pouco de fermento levado a toda a massa. Isso. Amém. Isso. Amém. Isso. Foi Hernandes, né? O Hernandes disse que se você tirar os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você desconstrói todo o relato bíblico subsequente, né? É isso aí, exatamente. Muito bem. E o que o Roque disse é o que nós estamos vendo agora. O erro não vem de chifre de rabo com garfo de tridente na sua frente. Se viesse assim, você espantaria rapidinho e falaria, não, sai daqui, Satanás. O erro vem travestido da verdade, do amor, do seu bem, da tolerância, uma palavra muito mal interpretada hoje. Muito bem, é isso. Dá vontade de continuar, mas vou ter que encerrar. Vamos lá, conclusão. Quando confrontado por Satanás e por outros adversários, Jesus Cristo repetidamente apelou ao quê? Às Escrituras como a autoritativa palavra de Deus. Como que Jesus respondeu a Satanás? Está escrito, olha lá. Não havia dúvida na mente de Jesus de que aquilo que Moisés disse, Deus disse, de que aquilo que os profetas disseram, Deus disse. Para Jesus as palavras, está escrito, resolviam um argumento. Jesus não debateu com Satanás assim, com argumentações longas, não. Jesus respondeu, está escrito. Jesus usou a autoridade da
palavra. Como seguidores de Cristo, então, devemos ter a mesma atitude que Jesus teve em relação às Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando ouvimos as Escrituras, ouvimos a própria voz do Deus Todo-Poderoso. Não existe maior autoridade. Amém? Amém. Senhor, aumente nos nossos corações o prazer por conhecermos o Senhor através do estudo da Tua Palavra, Senhor. E não somente prazer, mas santo temor, Senhor, diante de tudo aquilo que está prescrito na Tua Palavra, Senhor. Nos gere temor, a Tua Palavra ganha os nossos corações para termos temor do Senhor e vivermos em santidade, Senhor. Nos ajude a isso, com relação à área sexual, com relação aos maus pensamentos, com relação ao nosso trato com o dinheiro, com relação aos nossos relacionamentos com as pessoas. Nos ajude, Senhor, por favor. Pedimos isso, com alegria por termos a Tua Palavra, o Senhor falando aos nossos corações. Essa é uma grande alegria para nós, mas que gere santo temor também, que gere um compromisso, a partir do momento nós entendemos que o Senhor fala conosco pela Bíblia. Oramos no nome de Jesus. Amém.